Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Shift Endurocar nós estamos aqui para trazer a quarta parte da segunda roda de histórias. Hoje nós vamos falar sobre a maldição da carne e os discos de Norgannon, aqui no Koja no WoW. Domingos nós temos o programa Reset, que nós falamos do melhor dos jogos da Blizzard. A gente começa às 8 horas da noite. Eu com mais 20 pessoas, ou quem quiser aparecer dos colaboradores, a gente discute aí durante 1h30 sobre os jogos da Blizzard. Hoje nós estamos falando das raças sementes. Roda de histórias, nós já falamos dos tipos de titãs, a Seed Races nós acabamos de falar, e nós vamos falar agora da maldição da carne, que aí sim nós vamos entrar na população de Azeroth. Mas para que você tenha total ciência, nós usamos informações canônicas e não canônicas. O que é isso, seu Durocar? O que são informações canônicas e não canônicas? Isso, são informações oficiais, informações até certo ponto pela Blizzard consideradas não oficiais, tá? Por que disso? É até bom separar uns minutinhos para deixar bem claro, tá? A Blizzard, ela tem muito conteúdo fora de MMO para contar lore de Warcraft, tá? Um desses conteúdos é o próprio RPG de mesa. O próprio RPG de mesa, por ele ser RPG de mesa, que ele precisa de informação, ele precisa de descrição, porque para quem já jogou RPG de mesa, sabe que o narrador ou o mestre, né, ele precisa do máximo de descrição possível, porque ele tem que fazer isso fluir na mente dos jogadores, para o pessoal conseguir imaginar. Então ele precisa de muita descrição. E o RPG de mesa, ele foi até lançado antes do World of Warcraft, tá? Em meados de 2002... já se falava de lançamento. Em 2003 saiu os primeiros materiais da RPG de mesa. E em 2004 explodiu RPG de mesa. E depois veio World of Warcraft. Assim como a Blizzard também tem outras franquias, que é o Comics, que também é considerado fora, né, da oficialidade. E assim como a Blizzard também tem livros, esses mais oficiais, que são autores como Christian Golden, Richard Carnac, etc. Mas por que a Blizzard ela divide o lore em tantas franquias? Porque dentro do World of Warcraft, ela não consegue te contar toda a história. É a mesma coisa, eu até uso esse exemplo sempre nas lives. Quando você pega, você está jogando World of Warcraft, você estava acostumado a ver o Caern, Casco Sangrento, e de repente numa próxima expansão você chega lá e tá o Bane, né? E fala assim, pô, quem que é esse cara? O que aconteceu? Né? Você descobre no meio das quests que ele morreu, etc. Mas e aí? Você não sabe, né? Um dia ele estava lá, outro dia ele não estava lá. Você só vai saber disso se você ler o livro, né? Então, um conteúdo, ele completa o outro. De forma oficial, a Blizzard pode escolher se aquilo ela vai contar ou não, né? O conteúdo que ela decidiu fazer uma varredura em todas essas franquias que ela tem é o Warcraft Mythos, que vai lançar no ano que vem. E aí a gente vai ter a confirmação oficial, né? A gente vai ter um book que a Blizzard vai falar assim, pessoal, isso aqui é o oficial. Não importa World of Warcraft, não importa RPG de mesa, não importa comics, não importa os livros que saem para complementar a história. O Warcraft oficial, em base de lore, é o Warcraft Mythos. Ponto. Vamos falar da maldição da carne. A gente tem um grande painel para explicar aí como que funciona a maldição da carne, mas para vocês entenderem, tá? Os titãs tiveram que aprisionar os deuses antigos, assim como eles tiveram que aprisionar os senhores elementais, os elementais em uma dimensão separada, criada até pelo panteão. E os deuses antigos, o panteão ele não conseguiu banir em outra dimensão, porque eles viram que eles estavam vinculados em Azeroth. Quando eu falo vinculados em Azeroth, eu digo bem na crosta de Azeroth mesmo, né? Tipo, na terra, eles não conseguiam sair dali. Então o que os titãs decidiram fazer? Decidiram prender, né, vincular mais ainda de forma a prender esses deuses antigos na terra. Só que essas prisões criadas por eles, era sempre pegava um pedaço. No Yogg-Saron pegou a cabeça, no Setum pegou a cabeça, no Yassarj despedaçaram o coitado e pegaram o coração dele e colocaram num baú, né? E por aí vai. Só que sempre assim, em prisões, né?
o poder dos deuses antigos, como eles são vinculados ao próprio planeta, eles se estendem para fora dessa prisão. Um desses poderes é a mácula, é essa mácula dos deuses antigos. E essa mácula, para brincar, né, eles ficavam assistindo os titãs brincando de construir bonequinhos de pedra, e eles ficavam rindo. E os Old Gods, eles são agentes do caos, agentes de destruição, de mácula, etc. E para brincar com os titãs, eles fizeram uma maldição nessas criações, nessas Seed Races. Essa maldição ficou conhecida como Curse of the Flesh, e traduzindo fica Maldição da Carne. O que seria essa Maldição da Carne? A Maldição da Carne, ela infecta essa criação dos titãs, ela vai tornando ela, né, visivelmente mais fraca, ela vai dando pele, o que é pedra vira osso, o que não tem sangue passa a ser sangue, e isso vira uma raça assim, mortal. E o melhor, ela cria uma consciência fora aí da programação inicial dos titãs, tá? Então vocês estão vendo aí na live, tá, um quadro, tem uma legenda aí, né? Tem uma legenda aí que o azul são as construções criadas pelos titãs, e aqui a gente está falando só de Seed Races. Então vocês podem ver que o azul é a linha que começa ali dos titãs, que eles criaram inicialmente tudo isso, né? O que vai para baixo, né, em verde, são as criações futuras afetadas pela maldição da carne. E o que está em vermelho é aquilo que a gente comentou do Loken, que para tentar criar algo mais resistente, ele transformou em ferro, né? E aí a gente começa, vou começar ali da esquerda, a gente começa com os terranos, né? Os terranos, inicialmente de pedra, né? E eles foram maculados aí com a maldição da carne. A primeira maldição da carne, a maldição da carne é uma mácula, então as criações elas são afetadas mais de uma vez. Quando eles foram afetados a primeira vez, que foi o primeiro indício que os titãs descobriram que existia uma maldição, saiu os Trogs. Eles perceberam que parte dos terranos viraram Trogs. Rapidamente, os titãs, eles pegaram esses Trogs e já trancaram no Mother Vault. Por isso os Trogs sempre vivem em montanhas, porque eles foram trancados. Os titãs pegaram esse lote de terrano que foi infectado e já trancaram ele dentro de um The Vault, uma facility, né? Uma caverna, e trancaram eles lá. Só que os terranos também foram infectados novamente. Pelo último lote, né? Que é aquele lote que eu falei que foi mais caprichado, que o último foi o Modmus, saiu aí a primeira raça de anões que a gente conhece, poderia conhecer hoje, que são os Anvilmar, anões Anvilmar, que foi a própria família do Modmus, né? Quando o Modmus reuniu todos os anões, ele percebeu que esses anões, eles tinham sociedades diferentes, porém toda essa sociedade dos anões obedecia o Modmus. Quando o Modmus morreu, esses anões que eram diferentes, que dentro de Ironforge eles já se formavam uma sociedade separada, como por exemplo, assim, o Dark Iron, ele ficava mais estudando magia, enquanto o Bronzebeard, ele era mais, ficava mais focado em forjar coisas, e o Wildhammer era mais focado em sair das montanhas, etc, né? Quando o Modmus morreu, esses grupos se separaram, que aí são o Wildhammer que vocês estão vendo aí, né? São os Barba Bronze e são os Ferro Negro. O Wildhammer é Martelo Feroz, tá? Aí, voltando ali para a linha de Anvilmar, né? Quando a maldição da carne ela bateu ali, os terranos que ficavam pela parte de Nortúndria e que ficavam ao norte, nas terras geladas, esses terranos, né? Esses Earthlings dali, quando eles foram maculados com a maldição da carne, por questões climáticas e geográficas, eles se transformaram em anões de gelo. Por quê? A maldição da carne, ela vai transformando a raça, ela vai se adaptando também a região que ela está. Então, os Anvilmar, que foram os últimos que foram trancados no The Vault, eles ficaram desse jeito. Os terranos que estavam ali no norte e foram maculados pela maldição da carne, eles viraram os anões de gelo, né? E numa tentativa, quando o Loken, ele viu que,
tá todo mundo virando de carne, o que é isso? Ele pegou lotes desses terranos, deu o recall que a gente falou aqui, que a gente brincou, e aí transformou esses anões de ferro, né? E esses anões de ferro acabaram sendo maculados pelos Old Gods, controlados, por isso tem esse combate contra os anões de ferro acontecendo, contra os Frost, os anões de gelo, ali em Northumbria, tá? Também esse é um dos motivos. Ali embaixo você tem do Dark Iron os Flame Walkers, isso aí eu não vou comentar, porque está errado, isso não tem nada a ver, a transformação, isso aí está errado. Eu nem vou comentar, pode fazer um X aí, mas a gente deixou porque essa imagem não é nossa, né? Mecha Gnomos, que eram os gnomos, e inicialmente a gente fala Mecha, né? Mas inicialmente lotes deles eram de pedra e lote deles eram de metais, tá? Os dois lotes eles sofreram a maldição da carne e viraram os gnomos como a gente conhece hoje, tá? E a gente tem aí o Leper, né? Os gnomos leprosos, que eu acho que a Blizzard traduziu assim, né? Isso, são gnomo leproso. Isso, os gnomos leprosos, eles foram infectados pelo próprio gás e o líder dos gnomos, o Mechatork, esqueci o nome dele. Mesmo. Esse é o primeiro nome dele. Ele liberou um gás quando o Gnomeregan foi invadida por Trogs, né? Trogs que estavam adormecidos naquela região, e os Trogs saíram ao monte tentando dominar a região. E o líder dos gnomos, na época, ele bateu no botão vermelho e liberou um gás. E os gnomos que estavam lá, que não conseguiram sair, viraram gnomos leprosos. Inclusive o boss que está lá em Gnomeregan. Eles foram infectados, eles ficaram loucos, né? Ali depois pro lado direito, a gente tem ali a primeira gama de gigantes de pedra, né? Mas aí a gente enquadra também os gigantes da montanha, gigantes da floresta, enfim. Quando eu falo assim, gigantes da montanha ou gigantes da floresta, não tô falando gigantes de outro tipo de material que não seja pedra. É gigantes de pedra que ficam nas florestas, gigantes de pedra que ficam nas montanhas, gigantes de pedra que ficavam nos rios e nos oceanos. O que aconteceu? Quando teve a maldição da carne, os gigantes que ficavam na floresta, muitos viraram, alguns viraram aqueles gigantes de pedra que auxiliam os Night Elves. Lembra no Warcraft 3 tinha aqueles gigantes de pedra? Uhum. Muitos viraram aqueles gigantes, outros viraram os gigantes de pedra que habitavam as regiões do norte, viraram os gigantes de gelo e etc. E gigantes que ficavam no oceano ficaram com essa forma. Por isso, a maldição da carne aí, ela só vai para baixo. Porque a maldição da carne, ela pega também aspectos geográficos que mudaram aí, a gente pode dizer aí um transmog, né? Vamos dizer assim, né? É uma gíria que todo mundo entende, né? Que mudaram aí o conceito. O que acontece aqui, o que é importante é que a maldição da carne, ela libera o livre-arbítrio, né? Então, a partir daí, foram formados clãs, foram formados reinos de gigantes e por aí vai. A sociedade começou a se formar a partir daí. Numa dessa sacada que o Loki também viu que estava acontecendo com os gigantes, ele pegou esses gigantes, voltou lá no Recall e transformou em gigantes de ferro que acabaram sendo corrompidos também aí pelos deuses antigos, tá? E no último aí a gente tem os Vrykals, Vrykal, não sei como é em português. E eles eram de pedra de início, igual a gente mostrou a foto deles, né? Eles sofreram a maldição da carne, então os Vrykals que ficavam no norte ficaram com essa aparência, né? Com pele de gelo, assim, pele azul e tudo mais, porque eles viviam nessa região. Os Vrykals que ficavam em regiões de floresta, regiões de água, regiões pantanosas, eles mudaram. Esses mudaram também, eles formaram uma sociedade que chama aqui Valdir, que é o que vocês estão lendo aí, né? Formaram o reino deles. E os Vrykals de carne, que é o que você conhece, que é o próprio Imiron e tudo mais, eles sofreram também a maldição da carne e eles só apagaram o primeiro nome ali, o Stone, os Vrykals de pedra. Eles simplesmente viraram Vrykals, né? E formaram o império deles, porque aí a gente já tinha aí como o Imiron como líder deles, ele ainda sendo de pedra, e quando ele passou a ser da carne, que liberou ali o livre-arbítrio deles, aí ele começou a expandir o reino
dos Vikings. É aí que a gente tem, pessoal, em todas essas sociedades que a gente comentou, a gente tem a formação de impérios, formação de bandeira, formação de exército, formação de cultura, formação até de guerras e etc. É tudo devido à maldição da carne. É o que os deuses antigos queriam, que é o que eles faziam com os elementais, gerar a bagunça. Eles fizeram isso, né? E aí, com os Vrykul, eles também foram afetados novamente pela maldição da carne. Essa maldição da carne continuou neles. E aí a gente tem o primeiro homem, que é o Azota. O Azota, quando pariu o primeiro Azota, o Imiron olhou e falou: o que é isso? Quem que é esse homenzinho que saiu aí? Não, tá errado. É tipo aquela ideia de espartano, sabe? Que o filho nasceu, ele achou que nasceu defeituoso. Falou: não pode ser. Mata a mulher que pariu isso e vamos banir esses caras aí. Claro que ele esperou crescer e ver como que ia ser. Só que aí, esses Azota nem chegavam do tamanho dos Vikings. O Imiron falou: tem uma coisa errada aí com esses caras aí. É maldição, é alguma coisa. E aí os Azota foram banidos das terras dos Vikings, que os Vikings ficam ao norte. E aí eles foram banidos. Os Azota, eles foram para as regiões leste, e aí eles ficaram, e aí eles continuaram. Os Azota, eles evoluíram novamente. Quando eu tô falando evoluíram, não tô falando que a raça evoluiu. Tipo, eles formaram a sociedade deles, né? A sociedade deles foi expandido, e aí a sociedade deles se tornou os primeiros humanos, que é a linhagem de Arad, é a linhagem do Anduin Lothar, é a linhagem mais antiga aí que a gente tem quando a gente fala de humanos. Aí nasceu o primeiro homem como a gente conhece hoje. Esses discos a gente comentou bastante, né, sobre eles durante as lives, mas eu queria dar até um foco especial porque os indícios que a gente tinha comentado de criações, mapeamentos arcanos e tudo mais, que isso foi realmente feito pelo Norgannon e ele escondeu os discos, é um tipo de disco, tá? A parte de maldição da carne, né? A parte de eventos que aconteceram pós-criação das Seed Races, das raças sementes, né? Elas foram gravadas também em discos e elas foram gravadas também em algumas DGs em módulos de segurança. Todas as DGs que o Bran vai lá e tenta burlar o sistema, dar uma hackeada, o sistema ele entra lá em sistema em módulo de defesa e te ataca e aquilo é um boss. Geralmente é assim. E aí depois que você luta contra aquilo, ele sempre te dá um feedback de lore. E um desses feedbacks também são indícios desses acontecimentos da maldição da carne. Uma das coisas que é legal a gente deixar claro é que a gente não sabe quem foi que gravou esses indícios, tanto nesses facilities quanto nesses discos, porque nessa parte o Norgannon não estava mais, né? O Norgannon ele não está mais aqui. Ele foi embora com o Panteão, tá lá no Great Beyond e tudo mais. Então a gente tem alguma figura em Azeroth em algum momento que isso no lore dos anões eles estão atrás também, porque o Bran ele sabe dessa parte que os titãs escreveram até certo ponto esses discos, depois foram embora, e quem escreveu esse outro ponto, né? É alguém que está em Azeroth? Será que é alguma coisa que os titãs deixaram preparado, né? Porque tem informações que a gente vai ver em Legion que vai puxar para os pilares da criação, né? Então tem algum mistério ainda na história que está para ser revelado. A gente tem algum agente trabalhando aí que a gente ou ele está vivo ou ele está desativado, que a gente não viu ainda à tona em Azeroth, né? E a gente algum dia vai encontrar esse cara aí. E com isso a gente finaliza a segunda roda de histórias, a quarta parte, né? Disso que nós estamos contando, o lore do World of Warcraft. Nós estávamos falando da maldição da carne e dos discos de Norgannon. Muito obrigado para você que ficou até agora aqui, escutando a gente falar, o Durocar falando. Acesse aí kojanuou.com.br ou kojanodiablo.com.br. Na descrição desse vídeo tem como você encontrar o Durocar, ele sempre faz lives de lore de World of Warcraft, sobre humanos, sobre Tauren, sobre espadas, armas, sobre cidades e tudo mais. Deixa um recado aí pra gente conversar, saber se vocês estão curtindo ou não das lives, se a gente continua ou não. Muito obrigado e até uma nova roda de histórias.